Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Robson Macia e antes de continuar o vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e deixe o like, deixe o like. Estou tentando, como dizia um humorista, né? Eu estou tentando popotizar você. Muito bem. Estamos falando aí sobre a Lua, um dos astros aí que mais desperta, né? Influência. Lembra a música? O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. E tem outras músicas com a lua, né? Lua de prata que cai sem parar, quase me mata, não sei nem se é assim, de tanto esperar. Ô lua bonita no céu, move o nosso amor. Tá? Olha quantas vezes, né, a lua é citada, né? Eu ia cantar uma, mas não tem nada a ver com a lua. Então, lembram que lua cheia tem a ver com lobisomem? Uau! Lua cheia, eles começam... Quando eu converso com os reveladores e eu pergunto sobre a Lua, eles foram claros para mim. Assim como a Terra foi fabricada, você goste ou não do termo, tá? A Lua também. Ora, alguém fabricou essa Bíblia, né? Ela não nasceu do nada. Alguém fabricou esse cortador de unha. Ok? Então vamos lá. Quando você vai pegar, você deixa este mundo, né? E começa a fazer seu processo de ascensão, preste atenção, tá? Porque, deixa eu pegar aqui, se eu encontro aqui nas minhas anotações, tá? Que é isso aqui, ó. Assim como você desceu, passou pelo primeiro, pelo segundo paraíso, chegou à Terra, na volta você vai dar de encontro aqui com a primeira esfera, que é a Lua. Vênus, tá? Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Então, o Saturno tem uma influência sobre a Terra, porque Saturno era o deus da colheita, né? Não sei se você sabe, por isso que o símbolo é a foice. Você se lembra da foice de martelo? Lembra, né? Muito bem. Então, quando você faz esse processo de descida, que eu vou chamar isso de kenoma, porque você vai se esvaziando para chegar aqui na matéria, você faz um processo diferente para a ida. Mas como eu disse, você pode ficar retido em qualquer uma dessas esferas aqui se você não for um desperto. Tá? Porque todos eles aqui têm controle sobre a Terra. Eles não têm influência sobre o Sol, eles nem gravitam em torno do Sol, o que é uma mentira. Tá? Isso aqui, né?
Aí a Blavatsky inventou uma história de que a Lua, a Terra é filha da Lua. Que aqui foi primeiro habitada, depois vieram habitar para cá e tal, né? Mas a gente sabe que o que é a teosofia, o que é o esoterismo, o que é a linguagem figurada, mítica, mística, para se manter as pessoas sob o controle de uma religiosidade, gente. Porque tudo para esse pessoal virou mística. Né? Vai ver que quando os ET chegarem aqui, né, e se manifestarem de forma muito mais contundente, Estados Unidos, China e aqui no Brasil, vai ver que tem gente que vai começar a adorar esses seres e dizer, oh, sabe, ainda bem que vocês chegaram, a gente quer ir embora, sabe, a gente quer ir para outro lugar, tá? Olha lá. É? Bem, mas vamos seguir aqui. Olha, gente, isso é só sobre a Lua. A gente não está nem falando do resto, porque se vocês verem o que tal do James Webb anda fazendo, né? Vamos lá, vamos estudar aqui. Muito bem. Fazer aqui. Em um artigo anterior a 17 de abril de 2004, nosso sistema solar não é um acidente, tá? Afirmei que a Lua deve ter uma origem artificial. Novidade? Não. Os reveladores falam que a Lua é fabricada, que a Lua não tem massa como a Terra, tá? Ela é quase oca por dentro e alguns detalhitos, ela tem um material luminescente que ela suga energia tanto da Terra quanto do Sol. Não é negócio ela suga mesmo, ela absorve energia, rouba energia, ok? Daí faz tanto sentido com a questão dos bebedores de sangue e dos ritos que se fazem em período de lua cheia, né? Para a deusa, né? O arconte que está lá na lua. Uhul! Vamos lá. Diz ele, já que nenhuma explicação natural se mostrou plausível para a sua existência, vamos explorar o que a ciência pode estar disponível para aprofundar esse conceito. Há um grande corpo de evidências que mostra claramente que algo estranho está conectado a esse corpo em órbita. Né? No entanto, nenhum desses dados foi explorado publicamente ou discutido em documentários. Começaremos com as estatísticas conhecidas no nosso satélite. Embora listado acima, a Lua também é suspeita de ter múltiplos campos magnéticos. Você vai dizer assim, Robson, lá vem, né? Vai vir sim. Né? Vocês se lembram que a Terra ela tem uma espécie, de torus, né? Que envolve o campo eletromagnético da Terra, tá? Aquele torus, né? Mais ou menos isso aqui, né? Tá? Como que é um instantinho, só para você entender. Então você sabe que tem um campo eletromagnético, né, que é a torus, que sai, né? Tá? Eu estou usando esse modelo aqui, não é o modelo que eu acredito, tá? É só para termo de ilustração, tá? O modelo que eu acredito, eu vou
apresentar, estou mandando fazer a figura, o desenho, do jeito que os reveladores estão me orientando. Tá? Uma hora dessa vai ser apresentado aqui. Então, essa torus aqui, esse campo eletromagnético, eles dizem que também a Lua tem. Tá? Certo? Então, a ciência tenta explicar que por que a Lua está ligada à Terra e não corre para cá, porque não cai. Primeiro, porque ela não tem peso para isso. Segundo lugar, porque aqui, eu já falei do centro da Terra, tem uma espécie de tipo um diamante. Não é uma bola de fogo, não. É um diamante que ele filtra as energias, tá? E ele que faz que a Terra, gente, ela é parecida com uma rocha perdida no espaço. Desculpa, eu disse a figura, tá? Mas ela é muito parecida com, não tanto, né, com aquilo que foi apresentado de Terra convexa, mas não naquilo lá, não tem a aparência daquilo. Eu estou dizendo que ela tem aquele aspecto de rocha, só que ela é muito expandida, mas ela também não é redondinha, parece uma pizzazinha, negocinho de nhenhenhê, esses nhenhenhê dos caras aí. Tá? Ela é bem mais ampla, tá? Ela contém outras realidades, ok? Certo? Tá? Ela contém outras realidades. E os luzeiros, ou os astros errantes, as estrelas errantes, como eram chamados no sistema, eles servem de marcação para os outros mundos. Tá? Dos outros mundos. Inclusive, o último dos mundos é a última fronteira para se chegar ao mundo da luz. Tá? Chamado de terras incógnitas. Certo? Eu já apresentei aqui um mapa da Terra infinita, com vários mundos dentro daquele conglomerado, né? Algo muito parecido com aquilo. Mas realmente o aspecto da Terra é muito diferente. Nem é do jeito plano, nem é esférico e nem é do jeito convexo, aquela coisa assim. Tá? Então, mais uma hora dessa a gente vai chegar lá. Não se preocupe. Tá? Então, a Lua, ela é o primeiro obstáculo que você vai ter na sua ascensão. Ok? Então, tudo indica, ele está falando aqui, ó, tá? Que embora ela tem seus múltiplos campos magnéticos. Essa teoria foi resultado da pesquisa de dados de satélite. É importante ter isso em mente para a discussão posterior. A origem exata do campo magnético da Terra não foi estabelecida. Para que os leitores possam não estar cientes, a Lua fornece importantes funções de temporização para as marés, tá? Controlarem os processos da Terra. Sem as marés, acredita-se que os oceanos do mundo quase nem teriam vida, afetando drasticamente a cadeia alimentar do nosso planeta. A ciência já sabe que as marés controlam o comportamento e os ciclos da vida das criaturas costeiras e marinhas. Estas incluem várias espécies de peixes, tartarugas, etc, etc. Mecanicamente, a Lua também age como um enorme volante, estabilizando a rotação, porque
ele está usando como parâmetro a Terra esférica. A rotação da Terra. Recentemente, a oscilação na rotação da Terra causou abruptamente, sem nenhuma explicação da comunidade científica até o momento. A Lua poderia ter causado isso? O que está acontecendo? O campo eletromagnético da Terra mudou. Houve uma mudança de eixo. Então, na verdade, o que está mudando não é a Terra, é os anéis, tá? Os anéis que estão dentro do éter, tá? Aonde os astros estão, é que estão, de uma forma ou de outra, tá? Eles estão ligados intrinsecamente à Terra. Porque eles são parte do universo Terra, criado pelo Demiurgo, controlado, certo? Então, o mesmo Demiurgo que o pessoal aí chama de Jeová, que estão falando que vai, né, que o campo magnético, aí uma pequena área, um pequeno período de glacial vai haver, países vão ficar debaixo de gelo. Por quê? Porque vai ter uma mudança. Usam um mapa da Lua naquele processo, tá? Por que eles usam o mapa da Lua? Tem um canal aí que usa muito esse negócio do mapa da Lua, de que lá na Lua está descrito exatamente o tamanho da Terra, de que a Terra tem muito mais terras do que hoje nós conhecemos. Por quê? Porque lá na Lua era como uma cópia. De onde vem essa teoria? Em tese, vem lá da teoria da Blavatsky, de que a Terra é filha da Lua, e não o inverso. Tá? A Lua, ela é como como dizem os reveladores, ela foi fabricada, simplesmente isso. Tá? Então, a Lua está para a Terra como um controle. Tanto é que ela está na primeira esfera. Tá? Ela está na primeira esfera. Então, vamos lá, vamos ver o que se fala mais sobre a Luna, né? No entanto, há um silêncio da NASA em relação aos dados do instrumento sismográfico que a Apollo deixou para trás, né? Monquaques estão ocorrendo em nosso vizinho mais próximo. Este equipamento pode funcionar por muitas décadas, já que cada instalação é alimentada por um gerador térmico de isótopos radioativos. Ainda mais estranho é que esses eventos estão ocorrendo do outro lado da Lua, porque a Lua só mostra uma face. Isso foi descoberto há mais de 20 anos. Poderia haver uma conexão com a oscilação da Terra e a presença ou ausência de Monquaques. Isso ainda precisa ser provado. Uma reunião de ciências planetárias foi presidida por Per Stoddard, Departamento de Geologia e Ciências Ambientais, Northern Illinois University, né? Tem aí em 1985. Certo? Um grande corpo de evidências foi fornecido, mostrando alguns eventos muito estranhos ocorrendo na Lua. Não é? Estudos sobre os terremotos lunares, anomalias magnéticas, uma palavra virtualmente patenteada pela NASA para um evento de observação não planejado, mostram coisas estranhas
que estão acontecendo em nosso vizinho prateado. Na reunião foi apresentado um paper de Nakamura, do Instituto de Geofísica da Universidade de Texas, intitulado Deep Moonquakes. Tá certo? Aqui está o exato resumo do trabalho de pesquisa. Eles afirmam que o centro da Lua pode ser oco. Novidade, meus amigos, eu estou lendo isso agora. Tá? Eu estou lendo isso agora. Por incrível que pareça. Eu não tinha conhecimento desse texto, mas vejam só como os reveladores falaram exatamente isso. Que quase toda ela é oca. Né? E que os elementos dela são fluorescente, luminescente, e que ela suga, absorve, ela rouba energia tanto solar quanto do Sol. E vocês vão entender isso, sabe por quê? Porque o Sol, da maneira como nós entendemos que ele está, em que posição ele está, seguindo aqui, vocês vão ver que vem a Lua, Mercúrio, Vênus e o Sol. Tá? Bem aqui. Então ela capta a luz solar. Nesse modelo cosmológico aqui, tá? Agora, no outro, você já sabe como é, né? Então, certo? Então, o que é que acontece? Né? A gente fala, mas é difícil, né? Sabe que lutar contra esse sistema aí, meu amigo. Minha explicação de termos científicos estão incluídos em: recentemente, reexaminamos mais de 9.000 eventos sísmicos não identificados anteriormente, catalogados durante missões de pouso da Apollo, da suposto pouso da Apollo, pela primeira vez lá há cerca de 30 anos, né? Do outro lado, embora apenas alguns deles sejam atualmente localizáveis. Tá? Então, segundo, olha só, a Apollo foi lá, pousou, deixou lá um bocado de equipamento, bibipi, popopó, não voltaram mais para lá para a Lua porque perderam a tecnologia, né? E por incrível que perderam até a gravação da fita para mostrar essa ida na Lua, né? Então, sabe como é, né? Eles não têm tecnologia ainda para ir na Lua. Porque, segundo o Barack Obama, numa entrevista que ele deu, eles estão tentando ver se eles conseguem vencer o cinturão de Van Halen. Bem, como foi que eles passaram? Porque se você olhar a Apollo 11, aquele equipamento dá vontade de a gente achar graça. Porque aquilo não tem cara de tecnologia, não, filho. Eles podem terem ido em outro lugar. Eles podem ter ido nas terras da Lua. Tá? Nas terras lunares, mas não na Lua. Nas terras lunares. Aonde fica a marcação dela. Né? Os limites. Calma, relaxa. Né? A região dentro, cerca de 40 graus de antípoda, né? É isso. É um ponto ao lado oposto. É a sísmica, o lugar onde nenhum terremoto lunar jamais foi observado. Eles estão observando terremoto na Lua. Tá? Então, vejam só, a Lua ela continua sendo um mistério. Tá? Campos magnéticos de origem desconhecida. É outro aspecto da Lua. Tá? Outro artigo intitulado, tá tudo em inglês aqui, tá certo? Também foi apresentado por Hickman, né, do Institute of Geographic and Planetary Physics, Scripps Institute, tal, Universidade de Califórnia, tá bom, inglês.
Em resumo, deste artigo afirma: trabalhos anteriores mostraram que as concentrações mais fortes de anomalias magnéticas da crosta lunar, áreas magnetizadas, estão localizadas antípodas, lados opostos da Lua, a 4 grandes bacias de impacto de idade semelhante, né? Então, vejam que o negócio é bem diferente. Somente essas áreas foram selecionadas devido à cobertura ilimitada de dados magnéticos lunar, prospector, de área antípoda para Serenitatis, nome de uma cratera que tem lá, né? A localização do antípoda Crisium, que é dominado por depósito de material ejetado do impacto oriental mais recente. Tá? Então, aqui estão alguns estudos, né? Simplificando, este artigo mostrou que áreas magnetizadas foram encontradas no lado oposto da Lua de grandes crateras. Do lado oposto, vejam bem. Tá? O problema aqui é que a área a qual os pesquisadores estão falando fica a 2.000 milhas de distância da cratera, no lado oposto da Lua. A rocha de magnetita derretida na Terra é bem conhecida por ter moléculas alinhadas ao campo magnético da Terra durante o resfriamento. Este padrão é mantido permanente e ajudou os cientistas a determinar quanto e com que frequência os polos magnéticos da Terra se inverteram. Infelizmente, nenhuma magnosfera abrangendo toda a Lua foi detectada até o momento. Tá? Então, todo mundo sabe que essa questão do campo eletromagnético da Terra é inevitável. Tá? Vocês vejam que está tendo tanta distração que o pessoal está esquecendo desse fato, né? De que as esferas vão parar e vão girar ao contrário. Eu falei para vocês num vídeo que eu estou observando o posicionamento da Lua. A Lua está mudando de posição. Aonde ela nascia e aonde ela se põe está sendo completamente diferente. Pelo menos aqui na minha cidade eu já observei isso. Tá? É assim, algo que eu tenho notado, né? Mesmo sem ter aí de ser um grande observador lunar, né? Entre outros artigos, né, intitulados Anomalias Magnéticas Lunares no Vento Solar e Possível Existência de Mini Magnosfera, tem vários artigos falando sobre a Lua, tá? E eu não vou falar todos os artigos porque é muito interessante, mas você olha a Lua, né, de um binóculo assim bem coisa, né? Aqui tá, você olha assim essa figura, é um negócio estranho. Se aí já morou gente, igual alguns dizem, né? É complicado, né? Este mosaico composto de 1.500 imagens, né, Clementine, da região polar sul da Lua. Tá? A metade superior do mosaico está voltada para a Terra. Pode ser facilmente padrão de crateras no sentido anti-horário, tá? Em forma de redemoinho.
este padrão é resultado de impactos aleatórios de eras ou apenas uma ilusão? Isso aí é uma pergunta. O titânio também é muito leve, como o alumínio, urânio, tá? Neptúnio, tá? Elementos normalmente não encontrados na Terra foram descobertos em rochas lunares. Vai vendo aí, tá? Como esses elementos chegaram lá? Se alguém argumentasse que eles foram formados na Lua, então como isso aconteceu? Então, quando a gente fala aqui, que os reveladores falam, né? Que os reveladores falam que a Lua, né, são elementos aqui, ó, que a Lua foi fabricada, eu acho que vai ter gente aí que é capaz que vai dar ataque cardíaco. Porque, primeiro, que a gente não sabe explicar. A ciência até hoje não soube explicar muita coisa. Fala muita coisa de Lua, mas não, explicar e não explicam nada, não. As partículas mostradas variam de 20 a 45 microns e foram trazidas do local de pouso da chamada Taurus, tá? Lá na Lua e tudo, tá certo? Além disso, tem um outro elemento sobre a Lua, a estranheza orbital. A nossa única Lua no sistema solar, com uma órbita circular estacionária que é quase perfeitamente circular. O centro da gravidade da Lua está aproximadamente a 6.000 pés mais próximo da Terra do que o seu centro geométrico. Isso deveria fazer a Lua oscilar, mas não. A Lua não oscila. Pai, olha só, pai. O que o povo, eles dizem lá, eles mostram as luas de outros planetas, lá tem planeta aí, dizem eles que tem mais de 80 luas. E a nossa aqui, ela está sempre com o mesmo lado voltado para a Terra. Não importa, não importa o que aconteça. Ela está lá, ela não vira outra face de jeito nenhum. Ela não gira assim, entendeu? A Terra gira, tá? Os planetas giram, né? Passam, né? Ao redor do Sol, tem toda essa história, né? Mas a Lua não. A Lua não gira em torno da Terra. A Lua faz esse giro em torno da Terra, mas sempre estacionária. Se liga nessa, irmão. Você é capaz de... Veja bem, se a pessoa tiver um pouquinho só de massa cinzenta e for racional, ela vai observar que tem algo errado, algo de mentiroso, algo de falso nessas histórias. Então, se a gente não acorda, né, eles continuam com a enganação de sempre, né? Aí, a Lua não oscila, exato. A protuberância resultante está localizada no outro lado da Lua, oposto ao lado voltado para a nossa Terra. Tá? É preciso fazer a pergunta: quem ou que colocou a Lua na órbita correta? Vou fazer a pergunta novamente. É preciso fazer a pergunta: quem ou que colocou a Lua na órbita correta? E por que a Lua se mantém somente com uma face virada para a Terra?
Quem ou o que estabeleceu a velocidade perfeita que ela faz? Aí alguém vai dizer, alguém vai vir aqui dizer assim, foi Deus, o Deus criador, o Deus. Realmente, o Demiurgo pode ter montado todo esse esquema, porque meu amigo só pode. Porque tudo isso aí é tecnológico. Não tem nada natural aí. Tá? Não é natural. Tudo perfeitamente controlado. Cara, é o seguinte, o dia que a verdade, mas a verdade mesmo, aparecer na cara do povo, as pessoas, elas vão se surpreender. É capaz de ter gente que não vai conseguir sobreviver. Porque a coisa é terrível. Esse campo holográfico, esse controle da Matrix é absurdo. É absurdo. Tá? Então, vamos lá. Para finalizar aqui o nosso videozinho, né? Possível primeira visão da Lua pelo homem e flashes de luz, tá? Vamos ver aqui o que ele diz aqui, tá? Uma das observações lunares mais fascinantes são os flashes de luz, né? Autores antigos como Aristóteles e Plutarco escreveram sobre um grupo chamado Prosélenes da Grécia. Este grupo afirma ter existido antes da Lua estar em órbita. Olha só. Eu vou marcar bem aqui, pai, para você aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou marcar aqui para você ler. Olha só. Uma das observações lunares mais fascinantes são os flashes de luz. Autores antigos como Aristóteles e Plutarco escreveram sobre um grupo chamado Prosélenes da Grécia. Este grupo afirma ter existido antes da Lua estar em órbita. Eles dizem ter existido antes da Lua existir lá nessa órbita. Hieróglifos encontrados perto da cidade de Tiahuanaco, né? Tiahuanaco, na Bolívia, né? Deve ser assim a pronúncia do espanhol, registram a Lua entrando em órbita há cerca de 11.500 a 13.000 anos. Outros historiadores e escritores como Aristarco, Platão, Aristótenes, Biela, Rabino Levi e Posidônio relataram luzes anômalas na Lua. Então veja só aqui. Houve grupo, civilizações, que disseram: nós existimos antes da Lua estar aí. Ela veio para aí, colocaram ela aí. Aí alguém vai dizer, não, mas está na Bíblia, Robson. A Bíblia, meu querido, pelo amor de Deus, vai estudar. A Bíblia foi escrita em torno de 2.500 anos antes de Cristo. Eles estão falando de 13.000 anos. 14.000 anos, 15.000 anos atrás, pelo amor de Deus. E mesmo a Bíblia não cita a criação da Lua. Eu já falei isso aqui, está aqui nessa Bíblia aqui, ó. Compre ela, a restauração das Escrituras, compre. Tá? Você vai ver que não tem essa criação da Lua aí. Tá? Isso foi uma invenção que colocaram. Eles nem sequer botaram o nome do Sol, porque o nome do Sol era Chemosh. Era um deus cultuado. Então, eles disseram o astro maior e o astro menor, as estrelas. Ele não fala que é a Lua. Mas aí os caras vêm, manipulam e botam a Lua aí no meio. Né?
Então, certo? Então, olha só o que está aqui, né? Nós vamos caminhando para o encerramento. Um ano antes do primeiro pouso da Apollo, a NASA informou que mais de 570 flechas foram observadas na Lua ao longo de mais de 400 anos, de 1540 a 1967. Em 29 de julho de 1953, John J. Olney observou que o raio de 12 milhas de comprimento ponte sobre a cratera Mare Crisium, tá? Em agosto, o astrônomo britânico, tá, Dr. H.P. Wilkins, verificou a presença, parece artificial e quase incrível, que tal coisa possa ter sido formada em primeira instância. E se foi formada, poderia ter durado durante as eras em que a Lua já existia. Um objeto de forma de obelisco que se eleve a 1 milha da área de 1 GeV da superfície da Lua foi descoberto pela Orbit 3. Né? Nenhum processo natural conhecido pode explicar essa tal estrutura. Uma das características mais curiosas fotografadas na superfície da Lua, tá? Certo? Os obeliscos Lunar Orbit tirou várias fotografias em novembro de 1966 que mostravam vários obeliscos, um dos quais tinha mais de 45 metros de altura. Em resumo, quase tudo que olhamos em relação à Lua não se encaixa em nenhum método natural conhecido de formação. Então, portanto, não venham para cá dizer que a Lua foi criação de Deus, foi criação do Demiurgo. Você está correto. Tá? Então, a Lua participa de todo esse sistema de controle de holografia sobre a Terra. Então, ela foi colocada lá. Ela foi criada, ela foi fabricada. Os reveladores falaram isso, se você quiser, veja lá os vídeos que o Racharan conversa. Então ele fala exatamente que ela é quase totalmente oca. Tá? Não adianta ficarem aí o Elon Musk achando que vai mandar a gente para morar lá na Lua, que não vai. Não dá para morar na Lua, meu querido. Aviso logo você. E por sinal, em nenhum desses outros planetas aí. Tá? Se você quiser pegar o seu equipamento e ir em outras terras que vocês escondem da população, aí beleza, você pega as pessoas, bota dentro desse aparelho, faz eles caírem num sono de hibernação para poder supostamente fazer a viagem, e você sabe muito bem para onde é que vai. Né? Ok? Mas não enganem a população dizendo que vocês vão fazer morar lá na Lua. Se bem que o Zacarias Sitchin, nos livros Perdidos de Enki, fala que o Enki foi lá para a Lua junto com coisa e viu os giros da Terra e viu toda a órbita como era, e aí ele viu como é que se comportam os astros e foi calculando as coisas e tal. Né? Tem essa história aí, né, pai? Vamos ver. Mas diz assim, se for artificial, o que isso diz sobre a origem da nossa Terra? Que a Terra foi fabricada também, querido. Você não vai perguntar muito, não. A Terra foi fabricada assim como a Lua. A Lua é uma espiã, né? Belíssima, prateada, que está lá para ficar olhando aqui, né? Você acha que a vida poderia ter sido sustentada em nossa Terra se a Lua não estivesse na órbita antes de 13.500 anos atrás? Claro que sim. Parem com isso. O Sol foi fabricado. Tudo aí foi muito bem fabricado. Tudo aí está dentro de um campo de holograma, tudo bem elaborado, tudo bem engenhosado. Isso é tecnologia, filhos. Tá? A NASA ainda tem que comer muito feijão para chegar à tecnologia. A China já fabricou até um Sol. Porra. Aí os caras vêm aqui dizer, Robson, teoria da conspiração,
Poxa, você da teoria da conspiração, né? Tudo sobre o que sabemos, né? Sobre o mecanismo e o ciclo de vida em nosso indica que não. Formar um objeto do tamanho da nossa Lua requer física, engenharia, tecnologia de fabricação de materiais muito além de qualquer coisa que possamos imaginar hoje. São as depressões e buracos profundos que rotulamos casualmente como crateras, sem pensar duas vezes. Na verdade, crateras? Talvez um dia os criadores da Lua possuem na Terra para ver qual o nosso progresso. Então eles vão decolar novamente para tirar o pó da sua criação com um aceno de mão sobre o painel de controle. Tá? Tudo bem? É elegante e tudo mais. As noites nunca mais serão as mesmas. E não serão. E não serão. Eu quero dizer para você o seguinte. O que os reveladores falam? A Lua é quase oca. Outra coisa. Você sabe por que ela tem muitas crateras? Não é porque tem impacto de cometa ou não. É porque do jeito que eles formaram ela, é para que o éter, tá? E os elementos que compenetram nela possam deixar a Lua no estágio que ela está. E a Lua é perfeitamente manobrável. A Lua também não é do tamanho que esse pessoal diz que é. É? Robson, mas Robson, a ciência, Ô Robson, queremos falar para você que você está doido, porque é o seguinte, Robson, a coisa é outra. Nós estamos vivendo no tempo da ciência. Gente, pare com isso. Ô tia NASA, vamos parar com a mentira. Tia NASA, vamos acabar com a mentira. Vocês não têm. Se a China tem tecnologia para formar um Sol muito mais forte do que o Sol que nós temos, para com isso. Tá? Quem controla a Lua eu não sei, mas uma hora dessa a Lua vai dar o tchau para todo mundo. Dizer, já estamos indo, saindo de linha, tchau, beleza, vamos embora. E o Sol do mesmo jeito. Estamos indo embora também. Né? Tem gente que não vai ver, não acredita. Mas eu continuo aqui, fazendo pesquisa e dizendo para vocês, olha a Matrix, olha o holograma. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e, por favor, aguarde os vídeos que virão. Serão fortes. Forte abraço e até.